Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos amigos, meus irmãos, vamos implorar a luz do Espírito Santo para que sejamos bem claros, simples, na explicação que nós desejamos fazer neste momento. Deus que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos, no encontro passado, os vídeos do 8º encontro, colocava que antes da queda original do primeiro casal, dos nossos primeiros pais, houve uma queda anterior, uma primeira queda, que foi a dos anjos. Quiseram se fazer Deus, quiseram que o seu projeto, seu plano prevalecesse sobre o projeto de Deus. Neste momento, eles foram precipitados no inferno, que foi criado para Satanás e os anjos maus que acompanharam. Lúcifer, o grande, o anjo mais luminoso do céu, foi o chefe deles e foi precipitado no inferno, criado para o demônio. O inferno não foi criado para nós, seres humanos. Deus nos quer todos salvos, conhecedores da verdade, que Jesus veio revelar para nós. Jesus deixou aqui a sua igreja, e agora a igreja tem esta missão de ensinar, santificar e governar o povo de Deus. Portanto, uma das missões da igreja é ensinar. É pegar todo o ensinamento de Jesus e trazer para o mundo de hoje. Convido vocês a tomarem nas mãos o catecismo da nossa igreja, no ponto 396, que vai começar a explicar o pecado original, o pecado das origens. Diz aqui a igreja: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus, e o constituiu em sua amizade. Esta era a situação do primeiro casal. Criados à imagem de Deus para viverem numa amizade de intimidade com Deus. Como era imagem de Deus, o homem, o ser humano, é uma criatura espiritual. E ele só pode viver esta amizade com Deus como uma livre submissão a Deus. É uma amizade, sim, profunda, sim, espiritual, sim, mas ela tem que ser livremente absorvida pelo ser humano. Uma amizade de submissão a Deus, com liberdade.
Deus submeteu esse casal amigo, primeiro, primitivo, original, a uma prova. Tanto é que o subtítulo desta parte do catecismo diz que a liberdade do primeiro casal foi posta à prova. Claro, porque para sermos livres, nós temos que ter condições de optar com liberdade. E o primeiro casal foi convidado por Deus, exortado por Deus a obedecerem a uma ordem dele, ao Deus amigo, uma proibição de Deus. Deus deu uma proibição ao homem, proibição de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E como Deus é amigo, como Deus é pai, ele exortou, ele explicou, ele colocou as cartas na mesa e disse: olha, porque no dia em que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês terão de morrer. E o que é essa árvore do conhecimento do bem e do mal? A igreja diz que ela evoca, lembra simbolicamente o limite que o ser humano tem. Um limite intransponível que nós temos. Se quisermos transpor os limites de Deus para impor as nossas coisas, as nossas decisões segundo a nossa cabeça, o mundo vai virar um caos. Começando dentro do coração nosso. Então, esta proibição de Deus, dada ao homem, para que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, lembra, simbolicamente, que o homem não deve fazer tudo o que ele planeja se não estiver de acordo com os planos de Deus. Por quê? Porque o homem é uma criatura que está subordinado ao seu Criador. E por isso, ele deve livremente reconhecer e respeitar os limites que Deus lhe impõe, com confiança de que os limites que Deus coloca não são para cercear a nossa liberdade. Pelo contrário, são para preservar a nossa liberdade. É para que nós não caiamos na escravidão daquele que nos instiga a ultrapassar os limites de Deus. Eu espero que esteja sendo clara naquilo que estou colocando aqui, baseando-me no que está escrito do catecismo. É necessário que nós tenhamos a convicção de que nós somos dependentes. Nós, criaturas, somos dependentes do nosso Criador. E por isso nós estamos submetidos às leis da criação. Existe uma ordem no universo, regidos por uma lei natural criada por Deus, que é o ser humano, embora imagem e semelhança de Deus, não possa ultrapassar. E olha o desastre. Deus, na sua bondade infinita, ao criar o ser humano, colocou nas mãos dele, do primeiro casal, a administração dos bens
dos outros bens criados, a criação toda. Cabe ao homem administrar, porque Deus quis assim. Nós somos submetidos às leis da criação e também às normas morais que devem direcionar o uso da nossa liberdade. Fique para nós, deste texto aqui, a ideia central. A liberdade humana, do homem, do ser humano, é perdida toda vez que nós extrapolamos os limites intransponíveis do nosso, impostas pelo nosso Criador para o nosso bem. E nisso eu tenho que ter uma confiança inabalável na bondade do nosso Criador, do nosso Pai e Senhor. Mas vamos a mais um número do nosso catecismo. Lá mais para o fim, 1730. 1730. É um capítulo sobre a liberdade do homem. Deus criou o homem dotado de razão, de saber, capacidade de dar as razões para tudo que existe. Dotado de capacidade de pensar. Razão intelectual. Não sei se está exagerado, mas é para a gente entender. Deus criou o homem dotado de inteligência e lhe conferiu a dignidade de uma pessoa agraciada com a iniciativa e o domínio de seus atos. Vamos lá ver o que significa isso. É uma graça de Deus que, pela nossa liberdade, pela nossa vontade e a nossa inteligência, nós assumimos iniciativas, assumimos nossos atos como próprios. Eu é que quero, eu é que faço, depois de refletir. E olhem o que a palavra de Deus no livro do Eclesiástico fala. Deus deixou o homem nas mãos da sua própria decisão. E aqui nós temos Deus respeitando a liberdade que, juntamente com a vida, são os dois maiores dons que recebemos do Pai. A vida e a liberdade, como nós rezamos na nossa consagração ao Espírito Santo. Deus deixou na minha mão, Deus deixou na sua mão a capacidade, a possibilidade de decidirmos por nós mesmos. Para quê? Para que nós pudéssemos procurar o nosso Criador, aderir a Ele com liberdade e chegar à plena e feliz perfeição. O aperfeiçoamento do ser humano. Acredito que corresponda àquela palavra de Paulo, né? Que nós temos que chegar na estatura de Cristo. Como Jesus cresceu em idade, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Nós temos a capacidade de ir nos configurando segundo a nossa razão e a nossa vontade com o homem perfeito, Jesus Cristo, nosso Senhor. Cada dia deveria ser um dia
de mais um passo na proximidade daquilo que Jesus foi neste mundo. Em termos de virtude, em termos de graça, em termos do uso adequado da nossa liberdade. Santo Irineu escreve: o homem é dotado de razão e por isso é semelhante a Deus. Foi criado livre e senhor de seus atos. O primeiro casal não soube administrar a sua liberdade, instigado por aquele que usou de modo absolutamente contrário ao plano de Deus. Mas o homem tinha condição de dizer não ao demônio? Sim. Mas tinha também a liberdade de dizer sim. Ele escutou Deus, que falou com clareza, que explicou em pormenores. E ele acabou acreditando na sedução da serpente. Desconfiou do seu Criador e Pai. Dotado de razão? Sim. Dotado de entendimento? Sim. Semelhante a Deus? Sim. Criado livre? Também. Senhor dos próprios atos? Sim. Mas fez uma escolha errada. E finalmente nós vamos para o ponto 311 do nosso catecismo. Ponto 311. Deixei tudo marcadinho, mas acho que marquei errado. Vamos lá. Eu acho que nós já falamos nos vídeos passados do oitavo encontro sobre como é que nós combinamos a doutrina sobre a providência de Deus e o escândalo do mal. Do ponto 311, a igreja escreve: os anjos e os homens, criaturas inteligentes e livres, devem caminhar para seu destino último por opção livre e amor preferencial. Deus não obriga ninguém a amá-lo. Deus não obriga ninguém a detestá-lo. Deus deixa a nossa liberdade amá-lo ou rejeitá-lo. Está no nosso poder. No entanto, nós podemos nos desviar deste plano amoroso de Deus, usar mal a nossa liberdade. Nós podemos negar a Deus o amor preferencial sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. Nós podemos substituir coisas e pessoas no lugar de Deus. E, de fato, como os nossos primeiros pais pecaram, nós continuamos a pecar. Foi assim que o mal moral entrou no mundo, incomensuravelmente mais grave do que o mal físico. Quando eu vejo tanto empenho da ciência, né, da medicina, para o cuidado físico das pessoas, bom, nós estamos numa fase que não temos nem moral para falar do problema de saúde física, de atendimento aos mais necessitados, né? Mas o nosso foco deveria, não que isso não seja necessário, cuidarmos do nosso físico, mas o nosso físico é que vai se deteriorando
de forma descontrolada, é porque existe um mal moral, não só individual, mas coletivo, um mal moral que permeia toda a sociedade. E isto vai nos atingir no nosso físico, no nosso corpo. Foi assim que o mal moral entrou no mundo. E o mal moral, que se chama pecado, é incomensuravelmente mais grave do que o mal físico. Deus não é de modo algum, nem direta nem indiretamente, a causa do mal moral. Todavia, ele permite o pecado. Deus não quer que ninguém peque. Mas porque ele criou o ser humano livre, ele permite, para não cercear a liberdade, e o homem poder expressar o seu amor preferencial por ele, Deus permite, respeitando a liberdade da sua criatura, permite o mal moral. Mas, de uma forma misteriosa, que nós não conseguimos perceber na maioria das vezes, ele sabe tirar de todo mal um bem maior. É isso que nos explica Santo Agostinho, o maravilhoso Santo Agostinho, quando ele escreve: o Deus Todo-Poderoso, por ser soberanamente, absolutamente bom, nunca deixaria qualquer mal existir em suas obras, se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar o bem do próprio mal. Gostaria de exortá-los a voltar nesses 3 pontos do nosso catecismo. O pecado original, ponto 396, a liberdade do homem, ponto 1730, e a providência e o escândalo do mal, no 311, porque nós estamos tentando explicar o drama interior do coração humano, que foi a ruptura do nosso interior causada pelo pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você pode acompanhar melhor o nosso querigma através do livro Itinerário Querigmático, Reflexões e Roteiro, autora Ama Ângela, editora O Lutador. À venda na Comunidade Católica Nova Aliança, sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ligue para 31 3443 4813 ou solicite a aquisição através de amar@novaalianca.com.br.